E aí, fizeram revisão? Refizeram a questão? É assim que você aprende, é assim que você amadurece. Questão resolvida. Tente fazer sem observar a resolução. Isso é a maneira correta de aprendizagem. Ok? Exercitar, fazer novamente. E outra vez. Ok? Então nós temos aqui a questão de número 10. Se uma companhia telefônica cobrasse uma taxa de assinatura básica de R$100, certo? De R$100 mensais, mais 50 centavos por cada pulso excedente, a franquia, que é de 20 pulsos, quanto um assinante pagaria se telefonasse o equivalente a 50 pulsos no mês? Pronto, uma situação do nosso dia a dia. O que nós temos aqui? O nosso pagamento será feito quem? Uma taxa fixa, né? Uma taxa fixa, mais o que? Mais 50 centavos por pulso, tá certo? Por pulso, então vamos lá, por pulso excedente. Então ele diz, uma taxa de assinatura básica de mensais e por pulso excedente. Essa taxa fixa lhe dá direito, é R$100, presta atenção, é R$100, mas lhe dá direito de quanto? Dá direito de 20 pulsos. Pronto, lhe dá direito a 20 pulsos, tá certo? Então, com calma. Então, o que é que nós temos? Ó, o pagamento, tá certo? O custo, na realidade, só para ter uma ideia, seria R$100 mais 0,5 vezes a quantidade de pulsos excedentes. Pronto. Então, ele pergunta a questão, está dizendo o seguinte, olha aqui. Ele diz, é de 20 pulsos. Quanto um assinante pagaria se telefonasse o equivalente a 50 pulsos por mês? Ok. 50 pulsos. Pronto, 50 pulsos. Mas ele não tem direito, pela franquia, ele não tem direito a 20. Então, na realidade, 50, se eu tirar 20, na realidade, só foi 30 pulsos excedentes. Excedentes. Pronto. Então, o custo da ligação, o custo da conta vai ser quem? R$100 mais 50 centavos vezes a quantidade de pulsos excedentes, que são 30. Só 30 pulsos excedentes. Por quê? Porque os 20 a franquia cobre. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Então, isso aqui vai nos dar, tá certo? Coisa bem simples. Aqui vai nos dar R$15. Pronto. 100 mais 15. A grana que o nosso amigo vai pagar é de R$115. Pronto. A grana que o nosso amigo vai pagar é de R$115. Pronto. Voltando à questão, o nosso gabarito, o item correto da décima é o item D de dado. O nosso amigo vai pagar, na realidade, certo? R$115. Então, o item correto, item D. Lembre, essa foi a questão de número 10. Tá joia? Então, questão de número 11 diz assim. Se a idade de uma criança hoje é a diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a 10 anos e a metade da idade que ela tinha há 2 anos, qual a idade hoje? Um detalhe, nós temos aqui que a gente alerta muito para a história de presente, passado e futuro. Teria é o que? Futuro.
Teria, futuro. Tinha, passado. Passado. A criança hoje, ó, se a idade de uma criança hoje, tá certo? Hoje é o quê? Presente. Então, veja aqui o que é que nós temos na questão. Então, vamos ver aqui, certo? Para facilitar um pouco. Então, nós temos aqui. Nós temos o que aqui? Presente. Presente. Nós temos aqui o passado. Presente, passado. E nós temos aqui o futuro. Pronto. Então, ele diz, se a idade de uma criança hoje, essa idade eu chamo de X. É a metade da idade que ela teria daqui a 10 anos. Então, o que vai acontecer? Teria, é futuro. Então, mais 10 anos. Então, ela teria o quê? X mais 10. Teria no futuro, 10 anos. Tá certo? 10 anos. E a metade da idade que ela tinha passado. Então, menos 2 anos. Tinha há 2 anos. Então, X menos 2. Pronto. Aí, olha, presta atenção. Teria, futuro, mais 10. Daqui a 10 anos. 2 anos atrás, X menos 2. Então, vamos agora armar a nossa equação. Pronto. Vamos armar a nossa equação. Então, ele diz, olha lá, isso aí foi apenas a tabelazinha para verificar o presente, passado e futuro. Então, ó, se a idade de uma criança hoje, é a diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a 10 anos, ela tem 10 anos, X mais 10. Então, a metade, tá certo? Diferença, menos, entre metade do futuro e a metade do passado. Então, X menos 2 sobre 2. Pronto. Pronto. Só isso. Tá certo? Então, dando uma ajeitadazinha, tirando o mínimo muito comum. Então, eu tenho 2x. 2 por 1 dá 2x. 2 por 2 dá 1. Dá x mais 10. Menos, então, ó, cuidado, aqui fica menos antes do x menos 2. Então, esse menos aqui vai ficar menos para o x e aqui vai ficar mais por 2. Pronto. Aqui nós temos um cancelamento, porque aqui é positivo e aqui é negativo, cancela. Então, nós teremos, na realidade, 2x, ó, 2x, isso passa a ter quem? 10 mais 2, 12. Então, x vai ser 12 dividido por 2. Então, resposta, x igual a 6. Pronto. X igual a 6. Então, o maior detalhe dessa questão está nesse dadozinho aqui, nessa preocupação, ó. Olha aí, opa, exagero, para você não esquecer, tá certo? Para você não esquecer o básico, tá certo? Esse menos com esse mais fica menos, esse menos com esse menos, quando multiplica, fica quem? Fica mais. Então, x igual a 6. Então, 6, ó, a questão de número 11, o item correto é o item E. Questão de número 6, o item correto é o item E. Ok? Então, item correto é o item E. Pronto. Questão de número 11. Agora vamos para a questão de número 12. Aí, uma picape. Tá certo? Para ir da cidade A para a cidade B, gasta 2,5 tanques de óleo diesel. Se a distância
entre a cidade A e a cidade B de 500 km, e neste percurso ele faz 100 km com 25 litros de gás de óleo diesel, quantos litros de óleo diesel cabem no tanque da picape? Pronto, Pacífico. Questão bem simples. Então eu tenho aqui a cidade A, certo? E aqui eu tenho a cidade B. Pronto. Na minha garagem eu tenho a mais moderna das picapes. Pronto. A hora mais moderníssima. Certo? Então vamos lá. Mais moderna. Então vamos aqui. Então, olha, área 17, beleza. Então o que que eu tenho aqui? Pronto. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho 500 quilômetros. Pronto. Vamos lá, os dados. Uma picape da cidade A para a cidade B gasta 2,5 tanques de óleo. Certo? Se a distância entre a cidade B é de 500 km, nesse percurso ele faz 100 km por 25 litros de óleo. Então, lembre, o tanque, ó, ele abasteceu, isso aqui foi abastecimento. Ó, ele abasteceu, então deixa eu chamar de abastecimento. Ele abasteceu com 2,5, 2 tanques e meio, tá certo? 2 tanques e meio isso aqui, tá certo? Ele abasteceu 2,5, encheu o tanque, 2,5, 2 tanques e meio. Se a distância entre a cidade A e a cidade B é 500 km, ele percorre, então ele tem, olha lá, ele tem o consumo é de 100 km por quem? Por 25 litros. Pronto, 100 km por 25 litros. Pronto, 100 km por 25 litros. Ora, se você observar, 100 km, ele gasta 25 litros. E se for 500 km, ele gasta X litros de gasolina. Ele gasta 100, ele se gasta só a continha mesmo, simples mesmo. Então, eu tenho, isso aqui eu podia ter feito direto, sem problema nenhum. 100 está para 500, só para deixar registrado. 25 está para X, certo? 25 está para X. Simplificando, tá certo? Aqui, ó, aqui dá 5. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho X, ó, X é igual a quem? A 125. Então, na realidade, preste atenção, ó, 125 litros. Isso aqui é litros, isso aqui é quilometragem. Pronto, deixa eu só refazer. Aqui é quilometragem, isso aqui são litros. Pronto. Então, na realidade, o consumo foi de 120, o quê? 120 litros. Pronto. O consumo foi de 120 litros. Ora, se eu abasteci 2,5, tá certo? Então, se eu quero a capacidade do tanque, eu quero a capacidade, lembre, eu quero a capacidade, tá certo? Do tanque. Então, o que é que eu vou pegar? 125 dividido por 2,5 litros. Ora, se eu pegar 125 e dividir por 2, se eu pegar 125 e dividir por 2,5, isso aqui vai dar quem? 50. Então, lembre, a capacidade do tanque é de 50 litros. Então, lembre, essa é a capacidade do tanque. Simples demais. Olha, gente, pelo amor de Deus, questões que você é rápido, tem que ter o raciocínio. Lembre, nós estamos resolvendo aqui passo a passo, porque muitas vezes você não lembra algumas passagens, outros que lembram,
diz, Pacífico, eu resolvi de uma maneira bem mais rápida tudo. É isso que é importante. É que você tenha a sua maneira própria, a sua rapidez. Isso é que leva você ao topo, tá certo? Criando situações. Vamos ao gabarito? Ok. 50 litros. 50 litros está onde? Na questão de número 12, 50 litros está no B. Então, resposta, certo? Resposta B de bola. Pronto. Essa foi a questão de número 12. Ok? Agora eu tenho a questão de número 13. Vamos ler com muita atenção. 2 pintores com habilidade padrão conseguem pintar um muro na velocidade de 5 metros quadrados por hora. Se fossem empregados uma vez de 2, 3 pintores com a habilidade padrão, os 3 pintariam 15 metros quadrados em 3 horas, 7,5 metros quadrados em 50 minutos, plá. Então vamos à resolução da questão. Observem, grande sacada dessa questão. O muro, presta atenção, 2 pintores. O muro, tá certo? Vamos imaginar o muro, não são 5 metros? Então aqui é 2,5 metros, aqui 2,5 metros. Aqui são 2 pintores. Pronto, 2 pintores. Se eu colocasse os 3 pintores, o que que nós teríamos? Se eu colocasse os 3 pintores, eles pintariam o quê? Pintariam, então aqui são os 3 pintores. Pronto. Os 3 pintores. Esse aqui pintaria 2,5. Lembre, metros quadrados. 2,5 metros quadrados, 2,5 metros quadrados e 2,5 metros quadrados. Pronto. 2,5, 2,5. Mas aqui, essa é a grande sacada. Lembre, isso aqui foi em 5 minutos. Isso aqui também tem que ser em 5 minutos. Então a gente faz uma regrazinha de 3. Olha aí, a regrazinha, grande sacada. Regra de 3. Pronto. Eu quero saber em 5 minutos. Regrazinha de 3. Ora, duas partes, eles levam, 60 minutos. Pronto. Minutos, aqui é tempo. 3 partes, eles vão gastar X minutos. Duas partes, né? Duas partes, eles pintaram quem? Em 60 minutos. 3 partes. O que que nós temos aqui? Ora, nós temos 2,60. 3 vai levar mais ou menos? Menos tempo. Porque isso aqui é tempo. Então vai levar menos tempo. Então, nós temos aqui uma regra de 3 inversa. Duas partes leva 60 minutos. 3 partes, tá certo? Ou eficiência, a gente chama de eficiência. Eficiência 2 leva 60 minutos. Se é eficiência 3, vai levar menos tempo. Então, a regrazinha de 3 que diz 60 está para X, assim como 3 está para 2. Se eu multiplicar em cruz, o que que eu tenho? Eu tenho 3x é igual a 120. Então, x é igual a 120 dividido por 3. Então, x é o quê? 40 minutos. Pronto. Então, 40 minutos. O que que o amigo está perguntando? Vamos ver a questão. Olha lá. Então, ele diz, olha aqui onde está o item. 5 metros quadrados em 40 minutos. 5 metros quadrados, eficiência, 5, botar 3, vai levar menos tempo, tá certo? 40 minutos. A resposta correta está
no item E. Pronto. Resposta correta está no item E. Beleza. Viu? Questão de número 13. É isso que empolga a gente. Essa questão interessante, o raciocínio. Gente, isso é lógica. Isso é o famoso, né, raciocínio lógico. O professor Tiago Pacífico está aí, tá certo? Levando você todo esse conhecimento de lógica. A mente humana precisa desse desenvolvimento. Que isso faz a diferença. Muitas vezes você diz, eu não aprendo matemática, não aprendo certo assunto. É porque, primeiro, precisa ter vontade. Precisa ter vontade de aprender. Lembre, só isso só depende de você. Não depende de outra pessoa. O resto vai ser igual um trator, passa por cima. Tá certo? Querer, dizem os antigos, é poder. Eu digo o seguinte, querer é o primeiro passo para transformar o sonho em realidade. Ok? Então vamos em frente. Questão 14 agora. Pronto. Questão de número 14. Diz assim. Em uma academia de artes, 20% dos professores são músicos, 10% dos professores são poetas e os 70% restantes são artistas plásticos. Tem-se ainda que 40% desses artistas plásticos, certo, são pintores, certo? Artistas plásticos. Tem-se ainda que 40% desses artistas plásticos são pintores e os 60% restantes são escultores. Qual a proporção de professores que são escultores nessa academia? Gente, essa questão ela deu vários problemas de gabarito, né? Deram gabarito, depois fizeram a correção. Nós vamos entender melhor como é que funciona, tá certo? Então, veja comigo. Eu tenho aqui a melhor maneira de imaginar é 100. Em termos de percentual, ele diz, em uma academia de arte, 20% dos professores são músicos. Então, penso logo que são o quê? 100, total 100. Então, vamos ver por parte, certo? Ele diz 20%, isso aqui é 20%, certo? 20% dos professores são músicos. Aqui são músicos, pronto. 20%. Ora, 20% de 100, na realidade, são quantos? 20% de 100 são 20. 20 músicos. Eu tenho, ok? Eu tenho que 10% dos professores, 10% dos professores, né, são poetas. Pronto, poetas, tá certo? São poetas. Pronto. Ora, 10% de 100 é 10. Pronto. Aí o restante. Veja comigo. Olha, restante. Restante. Mas o restante, na realidade, são o quê? Ora, aqui já foi 20. Mais 10, 30. 100 menos 30, então aqui fica quanto? 70. Pronto. Aqui fica 70. Aí o que que o nosso amigo diz? Vamos ver aqui. Qual é a informação que eu tenho? Vamos lá. Acompanhe o material. Ele diz, em uma academia de arte, tem músico, 20% é músico, 10% são professores, poetas, e 70% restantes são artistas plásticos. Restantes são artistas plásticos. Artistas plásticos. Ok? Pronto, 70%. Tem-se ainda que 40% desses artistas plásticos são pintores. Ó, são pintores. Então, o que que nós temos? Artistas plásticos são pintores. Então, 70% são pintores. Então, com calma, 70%, porque a questão merece muita atenção. Então, 70% de 70, simplificando um pouco,
certo? 7 vezes 7 dá 49. Então, 49. E ele diz 60% restantes são escultores. Então, 60%, olha aqui a questão, 60% escultores. 60% de quem? De 70. 60%, né? 60% de 70. O que nós temos aqui do restante, quer dizer, de 70? Simplificando um pouco, isso aqui dá quem? 42. Simplificando um pouco, isso aqui dá 42. Pronto. Então, agora vamos à pergunta da questão. Ele pergunta a seguinte coisa: qual a proporção de professores que são escultores nessa academia? Então, lembre, escultor nessa academia são 42. 42 em cima de quem? Em cima de 100. Ora, 42 em cima de 100, na realidade, dá o quê? 42 em cima de 100, a gente pode fechar, sem dificuldade nenhuma, de 42%. Lembre, nos gabaritos, apareceu um gabarito aí, B de 35%. Mas na realidade, houve correção, né? Se você encontrar dúvida, então a questão está. Porque exatamente algum problema de interpretação da nossa, tá certo? Então veja, o que nós temos aqui? Essa questão foi de número 14. Então vamos ao item correto. O item correto dessa questão é o item A de alegria, ok? Então, o item correto é o item A de alegria, ok? Então, essa questão, tá certo? Questão de número 14, ok? Questão de número 14. Agora, veja o que nós temos aqui, muito tempo nós temos, para a questão de número 15, não é isso? Então, vamos lá. A questão, lê com atenção a questão de número 15. Uma empresa de turismo fechou um pacote para um grupo de 80 pessoas, com o qual ficou acordado que cada pessoa que participasse pagaria R$1.000, certo? Pagaria R$1.000. E a cada pessoa que desistisse, pagaria apenas uma taxa de R$150. Se a empresa de turismo arrecadou um total de 59.600, qual é a porcentagem das pessoas que desistiram do pacote? Pronto! Então, veja aqui, nosso tempo para resolver uma questão, tá certo? Deve ser o tempo interessante, o tempo normal, nem muita pressa, nem muito corrido, ok? Então vamos nós, tá certo? Vamos para essa. Então eu tenho a seguinte coisa. Olha, se todos tivessem ido, eu teria o quê? Eu teria 80 vezes 1.000. Se todos tivessem ido, eu teria 80.000. Pronto. Ela teria arrecadado 80.000, né? Essa é a previsão. Mas um problema. Na realidade, a arrecadação foi de quanto? De 59.600. Pronto. Essa diferença vai nos dar 4, né? Dá 4, dá 10, ó. 6 para 10, 4, 1, 10 para 10, nada, 6. Então, na realidade, 20.400. Então, a empresa, ela arrecadou 59.600, ela tinha arrecadado 80.000, então 20.400. Agora, um detalhe, qual é? Porque esse valor aqui foi decorrência de quem? Da desistência.
houve a desistência. Então, cada pessoa, quando existe, paga, na realidade, 150. Então, mas ela deixa de ganhar 1.000, tirando quem? Tirando 150. Então, ela deixa de arrecadar cada pessoa R$850. Esse é o segredo da questão. Cada pessoa, ela deixa de arrecadar R$850. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 20.400, dividir por 850. Beleza? Dividir por 850. Fazendo essas contas, isso aqui dá quem? 24. O que é isso, 24? É o número de pessoas, certo? É o número de pessoas que estão, o quê? Tá certo? Estão decididos, tá certo? Desistiram. Em termos percentuais, agora eu vou dar um segredinho para vocês. Ó, em termos percentuais é dividir a parte sobre quem? O todo. Pronto, dividir a parte sobre o todo. Ora, 24 pessoas, não era 80? Então você divide 24, ó, por 80. Se eu dividir 24 por 80, dá 0,3. Em termos percentuais, isso representa 30%. É só dar um pulinho para a direita, duas casas, transforma em percentual. Então, 30%, ó, o percentual de pessoas que desistiram do pacote. Então, resposta, foram 24 pessoas. 24 pessoas representam o quê? 30%. 30% está onde? Está no item C de casa. Pronto. Olha, é aqui que nós estamos, chegando lá, amadurecendo. Depois disso aqui, não faz diferença. Tudo matemática que vem, todos esses que vêm, está certo. Acredite, é possível você chegar lá. Eu vou passar, é o primeiro passo para botar na nossa cabeça, que isso é possível. Sucesso para todos e vamos em frente. Próxima aula vem aí, ok?